Graça e paz, esse é o programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Do pastor Fernando também vem aqui uma outra sugestão, que a gente comente Mateus 17, do 1 até o 8. Vocês reclamam com o pastor Fernando depois. Pastor Fernando Santos, da Convenção Norte, né? Ele sugere o seguinte, né? Ele pede aqui para que a gente comente um pouco esse evento da transfiguração, se esse evento aqui ele foi literal, né? Se realmente Moisés e Elias apareceram ali, né? Diante de Jesus corporeamente, ou se é um evento simbólico, né? Mateus capítulo 17. Vou colocar essa para o pastor William. Um abraço, pastor Fernando. É verdade, um abraço, pastor Fernando. Obrigado pela colocação. São perguntas importantes, né? Sim. Deus abençoe, pastor. Um abraço pela difícil que ficou para mim, né? Mas assim, a primeira coisa que a gente diz a respeito desse texto é que de fato é um fato difícil, né, de se explicar, de se entender. Talvez no céu, quando estiver com Pedro, ele vai dar detalhes melhores a respeito do que aconteceu ali. Mas há pelo menos duas possibilidades de interpretação, né? Uma é, de fato, entender como literal. Então, nesse conceito, a gente entenderia que Moisés ressuscitou. Normalmente, quem entende dessa forma usa o texto de Judas. É uma carta tão pequenininha, mas tão complicadinha, né, no texto. Mas no versículo 9, Judas escreve que houve uma luta pelo corpo de Moisés, né? O anjo brigou pelo corpo de Moisés. E a partir desse texto, alguns irmãos entendem que Moisés pode já ter ressuscitado. E estaria ali com Elias e com Enoque. Aonde exatamente estão, a gente não sabe, né? Mas em alguma esfera eles estão e que naquele momento eles aparecem junto com o Senhor naquele momento de oração. Mas é um pouco complicado essa interpretação, porque o apóstolo Paulo, ele fala que Jesus é o primeiro, né, a ressuscitar em glória, ou no corpo glorificado. Que ele é a primícia desses ressurretos. Então nós anteciparíamos aí esse processo. Para alguns isso não é um problema teológico, mas é uma questão sensível. Uma outra maneira de entender, além dessa maneira literal, que Moisés de fato está vivo junto com esses irmãos e que eles aparecem ali, é entender isso como uma visão a respeito do futuro, do corpo glorificado que nós receberemos. Então ali eles tiveram um momento a respeito de um futuro, o que não é difícil no contexto bíblico, né? Quando a gente olha, Paulo teve uma visão do terceiro céu, João tem uma visão das coisas que ainda não estavam prontas, como se já estivessem prontas. Então ali seria uma experiência representando a glorificação do corpo, né, ressurreto no futuro, e Jesus então permite que eles tenham uma visão de como será. Normalmente a gente tem se apegado mais a essa interpretação, de que ali tem uma visão do que será. Tanto é que no momento ali do texto de Mateus 17, 9, é interessante que Jesus fala assim: não contem a ninguém a respeito dessa visão. E a expressão grega ali usada, que é esse orama, normalmente ele é usado justamente para falar de visões. Esse é o termo mais comum. Então é possível, de fato, que eles tenham ali a experiência, né? Poucos discípulos, mas se eles tiveram uma experiência de ver, como testemunhas que guardariam por um tempo aquilo que eles viram, mas eles tiveram uma visão desse corpo já glorificado nesse ambiente, de uma visão do que vai acontecer no futuro. Então, duas possibilidades. Pode ser literal, também alguns interpretam como literal, mas eu acredito mais coerente entender que ali eles tiveram uma visão a respeito de algo que vai acontecer no futuro. Acho que, de repente, é importante colocar, né, para quem está nos assistindo também, que essa ideia, né, que o pastor Willi traz a respeito de uma possível ressurreição de Moisés, ela precisa ser defendida especialmente por aqueles que defendem que é literal a transfiguração, né? Que Moisés Sim. e Elias estavam ali de maneira corpórea, né? Sim. Precisa ser defendida por aqueles que acreditam nisso e que, junto com essa crença, também creem na mortalidade da alma. Porque quem acredita na imortalidade da alma não tem problema nenhum. Então Moisés e Elias apareceram ali literalmente, por quê?
A alma é imortal. Moisés Sim. e Elias estão com Deus já, né? A alma dele já está com Deus. Então, foi a alma que apareceu ali. Então, Sim. eles não têm nenhum problema. Mas no nosso caso, que nós somos Mortalistas. mortalistas, nós não acreditamos que o ser humano tem uma alma imortal. E Deuteronômio é claro em dizer que Moisés morreu. Então, a gente vai... No caso de pessoas mortalistas defendendo que foi real, então precisa, a reboque também, construir essa defesa de uma ressurreição de O problema seria Moisés, né? Sim. Porque Moisés morreu, de fato. Né? Elias não tem problema. Elias tudo bem, Enoque, Elias não tem. Elias e Enoque foram transladados, foram Sabe-se lá onde arrebatados, estão, né? né? Então não tem que falar de ressurreição, né? Mas então é bom pontuar essa questão. Se a gente acredita que é uma visão, então, independente se é mortalista ou não, aí não tem problema, porque é uma Sim. visão, né? Então, Aponta para um futuro que ainda não você aconteceu. não tem que entrar nessa discussão de se ressuscitou, se não ressuscitou, né? Não tem que entrar. Eu acho que esse texto é um daqueles textos, como alguns textos que foram colocados para a gente aqui, onde a gente começa a entrar num terreno santo, né? Dos mistérios de Deus, das coisas de Deus, que a Bíblia não é tão clara, tão específica, né? Então, por isso que há esse cuidado que a gente precisa ter com relação a textos assim, né? Sim.